Olá pessoal, como sabe, o Botafogo foi sumariamente eliminado da Copa Intercontinental ao perder por 3-0 para o Pachuca do México em um jogo em Doha, no Catar, depois de campanhas memoráveis no Brasileirão e na Libertadores 2024. Na verdade, o Botafogo fez um papelão no jogo lá em Doha para um público reduzidíssimo que assistiu a partida no estádio, mas para o mundo inteiro que teve a oportunidade de, como nós, acompanharmos a partida pela televisão. Por opção, o técnico e possivelmente com a anuência da diretoria, o Botafogo começou o jogo com alguns desfalques importantes. Bastos e Vitinho contundido, tudo bem, vá lá. Mas Marlon Freitas, Almada e Savarino, que compõem o meio de campo e fazem parte da espinha dorsal do time junto com o Luiz Henrique, não jogaram porque foram poupados. Poupados? Por favor. O lateral esquerdo, Alex Telles, também foi poupado. Bem, o Botafogo mostrou claro o desentrosamento no início do jogo, sentindo muito a falta desses jogadores que foram poupados, um risco absurdo, e como vimos, pagou caro e muito caro pela aposta mal feita. Ficou claro o desentrosamento e a falta de controle de bola no meio de campo do Botafogo, que passou a usar muito do expediente de ligação direta, fugindo completamente das características do time e facilitando o sistema defensivo do time mexicano. O Pachuca, por sua vez, começou o jogo com a marcação avançada, pressionando a saída de bola do Botafogo, que encontrava dificuldades, sentindo muito a falta de seus jogadores titulares no meio de campo. Além de não estar criando, o Botafogo mostrava deficiência na marcação nessa zona do campo, no meio de campo. A situação não estava confortável para o Botafogo desde o início. Ficava claro que o Pachuca estava muito mais à vontade no jogo. Como sabemos, o futebol não prega mais surpresas. O Almada, o técnico do Pachuca, já sabia que o Luiz Henrique era a principal peça de ataque do Botafogo. Foi o que ele fez. O Luiz Henrique esteve muito bem marcado, sempre com um marcando e outro na sobra. Apenas aos 36 minutos do primeiro tempo, o Luiz Henrique conseguiu fazer a sua jogada característica. Foi à linha de fundo, cruzou, mas o Matheus Ponte furou no momento da conclusão. Até os 40 minutos do primeiro tempo, o Botafogo era uma caricatura do time que conhecemos nos últimos jogos. Não é verdade? O Matheus Martins e o Eduardo, substitutos do Almada e Savarino, mantiveram-se apagados durante todo o primeiro tempo. O Alan, substituto do Marlon Freitas, se esforçava, mas não chegava nem à sombra do papel do Marlon Freitas, tanto na marcação, lá atrás, quanto principalmente na organização do início da jogada do Botafogo. O Marlon Freitas é peça-chave nisso aí. O jogo ficou mais aberto a partir dos 30 minutos, mas as chegadas do Pachuca eram sempre mais perigosas que as chegadas do Botafogo, que concentrava muito o jogo pela direita e aí encontrava o Luiz Henrique muito bem marcado, conforme já disse. Aos 45 minutos, em lançamento do Alan, o Eduardo ajeitou com o peito para o Luiz Henrique na entrada da área, mas ele chutou forte, porém alto, num único lance de relativo perigo do Botafogo no primeiro tempo. Final 0-0. O Botafogo, repito, sentiu muito a falta dos seus titulares e o Pachuca não soube aproveitar os desencontros e o desentrosamento do adversário em um gramado híbrido, 95% grama, 5% material sintético, com a grama cortada muito baixa. Se houve dificuldades, foram para ambos os lados. Não dá para reclamar disso. Todos, inclusive eu, esperavam o retorno dos titulares poupados ainda no intervalo. Mas o Botafogo voltou para o segundo tempo sem modificações. Errou. Aos 2 minutos, uma falta bizonha cobrada pelo Eduardo. Dificuldades com a bola que parecia mais leve? Não, viu? O Idrice, ponta esquerda, que nasceu na Holanda, mas se naturalizou marroquino, se destacava no Pachuca desde o primeiro tempo, até que aos 4 minutos do segundo tempo fez uma ótima jogada individual, driblou e deixou no chão os 2 zagueiros do Botafogo para finalizar e fazer um golaço. Pachuca 1-0. O Botafogo sentiu, mas aos 8 minutos, em ótima jogada individual do Cuiabano pela esquerda, desferiu um belo chute para a excelente defesa do goleiro Carlos Moreno. Foi a primeira defesa do goleiro mexicano no jogo. Aos 10 minutos saíram Igor Jesus, Eduardo e Alan. Entraram Júnior Santos, Marlon Freitas e Almada. Cabia o Savarino no jogo. O Arthur Jorge ainda não pensava da mesma forma. Deveria ter colocado o Savarino em lugar do Matheus Martins, muito apagado no jogo desde o seu início. Vimos o Botafogo correndo contra o relógio
E o Idrice escondendo a bola, joga muito esse rapaz. Finalmente, aos 19 minutos, saiu o Matheus Martins para a entrada do Savarino. Ficou claro, a partir daí, que o Marlon Freitas passava a organizar o meio de campo do Botafogo, o que faltou no primeiro tempo. Mas aos 12 minutos, Ângelo Mena, número 10, entrou muito bem no lugar do Arthur Gonzalez, assim como o Nelson de Ossa no lugar do Alan Bautista. E aí, amigo, as coisas começaram a piorar para o Botafogo. Esses dois entraram muito bem na partida. O Idrice continuava sendo o jogador mais perigoso do Pachuca e a defesa do Botafogo marcava muito mal, ficando sempre 1 contra 1 na marcação desse excelente driblador. Aos 21 minutos, em uma saída de bola errada do Botafogo, o Almada, que fez muito pelo Botafogo na Libertadores e no Brasileiro, errou, ainda no campo de defesa. O Pachuca roubou a bola, ficou em vantagem numérica e fez 2-0 sem perdão, com o ótimo Nelson de Ossa. Aos 23, já no desespero, pois perdia por 2-0, saiu o Matheus Pontes, lateral, para a entrada do Tiquinho Soares, centroavante. O Gregory saiu do meio de campo e passou a jogar na lateral direita. Boa opção, válida. Mas a essa altura o Botafogo pressionava, mas na ansiedade por estar perdendo por 2-0 e jogando contra o relógio. Muito difícil. Do outro lado, o Pachuca se fechava bem e ficava muito bem armado para os contra-ataques. Era questão de tempo para sair o terceiro gol. Isso estava muito claro. O Botafogo passou a pressionar bastante, é verdade, mas nada dava certo. Entre outras coisas, porque a defesa do Pachuca estava, conforme disse, muito bem fechada. Aos 34 minutos do segundo tempo, o Almada de novo, perdeu novamente a bola, dessa feita no ataque, permitindo ao Pachuca armar um ótimo contra-ataque, um almanaque de contra-ataque. Caiu nos pés de quem? Do Idrice. Com categoria, ele limpou e tocou na saída do John, 3-0 Pachuca. O Botafogo se abateu com o resultado, mas continuou tentando pressionar. No entanto, encontrava um Pachuca muito bem armado e, mais uma vez, pronto para o contra-ataque perigoso. Na verdade, o Botafogo pressionou após as substituições, mas raramente criava uma chance clara de gol. Pois é, Botafogo. Pagou um preço alto por ter poupado os seus principais jogadores. Fica uma pergunta. Já que todos os poupados entraram no segundo tempo, não seria melhor se eles tivessem começado o jogo? Tentariam fazer o resultado e o técnico Arthur Jorge faria as modificações no segundo tempo, quando algum jogador, relatasse cansaço? É possível que sim, mas ficaríamos apenas na hipótese, porque, de fato, o Botafogo pagou um preço altíssimo, sendo desclassificado da Copa Intercontinental logo no primeiro jogo. Se estavam pensando no Real Madrid, aprenderam nada com a lição do Flamengo, levou a pouco mais de um ano atrás, no mesmo torneio. E o Real Madrid continua esperando. Disseram que era para esperar, ele continua esperando. Por outro lado, vimos o Pachuca jogando com leveza, bem arrumado taticamente, com o jogador que desequilibra, o Idrissa, e ainda contou com 2 outros jogadores que também fizeram a diferença no jogo. O Ângelo Mena, número 10, e o Nelson de Ossa, número 6. Em verdade, meus amigos, o Pachuca foi melhor durante todo o jogo e mereceu vencer. Fica a lição. Parabéns, Pachuca. Alguns hão de dizer, os jogadores do Botafogo estavam muito cansados, já haviam jogado 72 jogos no ano, jogaram no domingo e viajaram no domingo à noite, etc. Eu vos digo, cansado, meu amigo, está o trabalhador brasileiro, que trabalha a semana inteira e alguns ainda fazem bicos nos finais de semana. Não invariavelmente acordam às 5 da manhã, pegam um péssimo transporte para o trabalho às 8, trabalham até às 18, pegam outro péssimo sistema de transporte público para chegar em casa por volta de 9, às vezes 10 horas da noite. Não raro se alimentam muito mal, não tem nutricionista, preparador físico, atendimento médico decente, psicólogo, bajuladores, e ainda ganham 1, 2, 3 mil reais por mês quando ganham. Esses jogadores não, eles têm tudo isso e muito mais. Ganham fortunas. Viajaram depois do jogo domingo? Sim, viajaram. Mas viajaram em um avião fretado. E não foi um fretamento qualquer. Não. Viajaram em um avião de um time de futebol americano. Você sabe por quê? Porque era muito mais confortável. Avião especial, jogador de futebol americano imenso, poltronas de primeiríssima classe, super espaçosas, permitindo deitar e dormir à vontade durante o voo. Os jogadores foram poupados porque jogaram no domingo, viajaram e estavam cansados para jogar 3 dias depois. Assume o favor.
Poderiam se contundir, não justifica. Terão um mês inteiro de férias para se recuperarem. O seu Arthur Jorge é um jovem e bom técnico. Teve ótimas posturas no Brasileirão e na Libertadores, é verdade, mas errou feio ao poupar jogadores essenciais ao Botafogo em uma partida crucial. Pagou pela inexperiência, seu Arthur Jorge. Se a diretoria participou da decisão e deve ter participado, também errou grosseiramente. Menosprezaram o bom time do Pachuca, provavelmente, embora neguem, já pensando no Real Madrid. Ficaram só no pensamento. E a torcida com a dor. Sim, porque como profissionais, em breve, muitos deles irão embora. Deixarão um ótimo legado do Brasileirão e da Libertadores 2024, assim como um imenso vácuo em relação à Copa Intercontinental. Como já diziam os antigos, amigos, cuidado com a soberba, pois ela antecede a queda. Esse é o nosso pensamento, salvo o melhor juízo. Se gostaram, se inscrevam no canal e deixem o seu like. Até a próxima. Aguarda aí, Real Madrid. Pode esperar, um dia a gente chega. Tô brincando. Até a próxima.